Olá, bem-vindos de volta! E hoje nós vamos falar sobre as coceiras famosas urticárias, né? Primeiro a gente entender, a urticária ela pode dar só numa região do corpo ou ela pode dar no corpo inteiro, tá? E você tem duas grandes causas da urticária. Aqui nós estamos falando fora da medicina convencional. Eu não estou falando dentro da medicina convencional. Porque dentro da medicina convencional, o médico lá, o dermatologista, o alergista, o clínico geral, ele vai passar uma série de medicamentos e o medicamento não tem a finalidade de curar, porque ele é um remédio e remédio remedia. O que o remédio vai fazer é amenizar a coceira, amenizar o processo inflamatório e tal. Mas ele não vai na causa do problema. Porque a gente vai entender hoje quais são essas duas grandes causas desses processos de urticária. E o tema de hoje vale não só para adultos, mas para idosos, para adolescentes, para crianças, para bebês, para mulheres grávidas, enfim, qualquer pessoa que tenha esse processo de urticária aí. Então vamos lá. Saindo fora da medicina convencional, nós vamos falar das duas maiores causas que geram as famosas urticárias. Para quem não sabe, a urticária é como se fosse uma picada de pernilongo, onde no centro fica uma bolinha, né, na pele. No centro fica meio claro e em volta fica vermelho. E aquilo edemacia, ou seja, incha, aquela bolinha onde coça, ela levanta, ela incha, ela fica edemaciada. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser várias, pode ser só numa região. Tem gente que tem só no pescoço, tem gente que tem só no colo do peito, tem gente que tem só no abdômen e tem gente que tem pelo corpo inteiro. E tem gente que tem os mais variados gatilhos, os mais variados. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, certo? Em todo o processo de doença, em todo sintoma que você tenha, independente do nome da doença, você tem 3 critérios a ser analisado: a origem, onde tudo começou, a causa ou as causas que geram aquele sintoma ou aquela doença e os gatilhos. Nós vamos deixar um pouco em paz a origem, porque a origem está lá, muitas vezes hereditária, não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos se atentar a 2 critérios: a causa ou as causas e os gatilhos. Quando fala, eu como um chocolate e me dá urticária, o chocolate não é a causa. Não é. O chocolate é o gatilho. O vento me ataca, a água fria, o calor, e já começa a coceira e tal. Esses processos aí são gatilhos, não são a causa. Enquanto a gente não encontra a causa, não consegue curar e resolver 100% o processo da urticária. Então vamos lá, sem rodeios, as duas maiores causas da urticária. Primeiro, disparado, conflitos emocionais inesperados, vivenciados na infância, na adolescência, na vida adulta. Tem que ter pelo menos 2 eventos inesperados, inusitados, num aspecto emocional bem específico que eu vou falar. Então, conflitos emocionais inesperados, que tiram o chão da pessoa, vivenciado na infância, vivenciado na adolescência, vivenciado na vida adulta, chega uma hora que vem à tona a urticária. Mas que tipo de conflito emocional? Pensa comigo, por que o cachorro coça? Ele coça porque ele quer se distanciar, ele quer se separar de algo insuportável, inaceitável, nojento, asqueroso que está sobre a pele dele. Um carrapato,
um berne, uma pulga, sei lá o que. Então, quando o cachorro, o animal coça, ele quer distância de algo insuportável que tocou a pele dele. No ser humano é a mesma coisa. Quando você vivencia algo com raiva, injusto, algo insuportável, algo inaceitável, que eu quero distância, nojento, asqueroso, que eu me senti tocado naquela região, e ali pode ter algo real, que tocou aquela região, ou algo virtual. Já vamos falar sobre isso. Ou algo virtual. Porque às vezes não tem algo real que tocou. É algo virtual. Como assim virtual, Gustavo? Eu lembro que eu tratei uma vez uma senhora onde ela tinha urticária no colo, no quadril. Pegava as duas coxas, a região da virilha, a região dos genitais, a região do abdômen. E ali ela tinha urticária. E aí eu fiz um rastreamento, fiz uma avaliação e questionei ela naquelas duas idades que eu tinha encontrado, o que ela tinha vivenciado de algo insuportável, inaceitável, vivenciado com raiva, vivenciado de algo injusto, que ela desejou distância e tal. E num dos eventos, ela lembrou que o cachorrinho dela estava sobre o colo dela quando ela vivenciou uma humilhação em público de alguém da família num domingo, num churrasco de domingo. Ela estava com o cachorro no colo. Então, no momento que falaram algo, que ela vivenciou uma humilhação, que ela vivenciou algo injusto, que ela vivenciou algo com raiva, com desejo de sair do churrasco, e aí o peso do cachorro estava no colo dela, o cérebro naquele momento bateu uma foto do momento do evento. E o peso do cachorro e o pelo do animal foi marcado. Tanto é que o gatilho era encostar no cachorro. Toda vez que ela encostava no cachorro, adivinha? Ela tinha urticária. Urticária no colo, aonde o momento do choque do conflito emocional, o cachorro estava sentado no colo dela. Por isso que muitas vezes é difícil, você precisa de um profissional por trás para investigar, para chegar até onde tem que chegar. Às vezes sozinha a pessoa não consegue entender e saber, mas a primeira grande causa das urticárias, das coceiras na pele, isso vale para coceira na pele, independente o nome da doença, independente o diagnóstico, o nome da doença. Tem coceira na pele? Se é a causa emocional, nós estamos dentro de um conflito emocional, de raiva e injustiça, de algo asqueroso, de algo nojento, de algo que eu desejo distância, separação, ou que me tocou naquele lugar, ou que eu me senti tocado, ou que num momento, como esse caso daquela senhora, tinha algo tocando, mas não foi o cachorro, ela não vivenciou nada ruim com o cachorro, mas o cérebro dela gravou o cachorro pressionando no colo dela. E aí ele gravou uma memória, virou uma memória celular. E aí todas as vezes é um mecanismo de defesa do sistema nervoso, sabia? A urticária e muitas doenças que tem por aí, os sintomas, na verdade, são mecanismos de defesa que o corpo está te alertando, ó, cuida que isso já foi perigoso no passado. Só que você não sabe, não lembra. E você só vai saber e lembrar se você fizer um tratamento onde você seja guiada por um profissional muitas vezes, porque às vezes sozinho você não vai conseguir, mas eu estou te dando ferramentas hoje, armas para você entender. A primeira questão que você... Gustavo, eu preciso tratar em casa, como é que eu faço?
Você pode tentar? Pode, às vezes você consegue resolver, às vezes você consegue. A primeira coisa é saber, número 1, quando começou? Essa é a pergunta fundamental para curar qualquer doença ou sintoma. Não importa a doença. Estou dando de mão beijada para vocês. A primeira pergunta a saber, quando o sintoma começou a primeira vez? Isso é muito importante saber. Se você souber quando começou a primeira vez, vamos supor que hoje é terça-feira, e você fala para mim, Gustavo, a urticária começou no domingo de manhã. Então no domingo de manhã, provavelmente é o momento que o teu cérebro relaxou o conflito. O conflito aconteceu um dia antes, 2 dias antes. Você entendeu? O momento do conflito não é na hora que os sintomas vêm à tona. Não é. É 1, 2 dias antes. Então se a pessoa fala, Gustavo, a minha coceira na pele começou nesse domingo de manhã. A segunda pergunta que você tem que se fazer nesse exemplo: o que você vivenciou no sábado ou na sexta-feira com alguém? Raiva, injustiça, vergonha, humilhação, desejo de distância, separação, de algo que você se sentiu tocado, algo que encostou em você, algo que tocou em você, naquele lugar que coça, ou tinha alguma coisa prendendo você, uma roupa apertada, ou você estava sentado, algo você vivenciou de dramático, de raiva e injustiça, desejo de distância, separação, vergonha, humilhação, algo nojento, sujo, asqueroso que você quer distância. E aí você vai começar a pesquisar. Só o fato de saber, muitas vezes o cérebro já desliga 50% do processo. Só em saber. Às vezes ele 100% ele desliga. Você entendeu? E qual é a segunda grande causa dessas urticárias, dessas coceiras? Toxina. Não tem nada a ver com o emocional. A primeira grande causa, conflitos emocionais de raiva, asco, algo nojento, desejo de distância, separação, algo que tocou naquela região ou algo que me senti tocado, ruim, inaceitável, que eu quero distância, que eu não quero mais. Conflito emocional. E a segunda causa, toxinas. Toxinas. Então, toxinas que está presente muito no que você come, no que você bebe, no que você passa na pele, no que você respira. Mas eu vou falar os maiores vilões da dermatite, no caso das toxinas. Só que atentem, o que eu, Gustavo, encontro em consultório, nesses 20 anos, 90% dos pacientes, a causa é o conflito emocional. E uns 10% dos pacientes têm as duas causas, tem conflito emocional e excesso de toxina no corpo. A primeira coisa que eu vou imaginar de toxina são toxinas que vêm no leite e nos derivados do leite. Eu não estou falando que o leite é tóxico, não foi isso que eu falei. Eu falei que um dos alimentos grandes vilões que acumula toxina do que o gado leiteiro, porque ele come a soja transgênica. Essa ração com soja transgênica tem um excesso de pesticida, agrotóxicos e tal, que vai para a ração do gado. Isso se acumula e sai no leite do gado. A pastagem, já foi provado que mesmo no pasto, que não é a ração derivada de soja, farelo de milho, etc., a pastagem, ela também
ela acumula toxinas e que vem do ar da cidade, que vai para o campo e etc, etc. Excesso de hormônios no gado leiteiro para ele dar mais leite. Você entendeu? A indústria está aí e não tem muito como fugir. A não ser que você tenha uma vaquinha lá num sítio seu que não é dado o tempo todo hormônio, vacina, antibiótico, soja transgênica, e você cria essa vaca e você pega esse leite e ferve e usa ele. É muito difícil hoje com a industrialização você ficar livre desses contaminantes que vai para o leite, que vai para o queijo, que vai para o iogurte e etc, etc. Muito difícil. Então, um dos campeões, principalmente em criança, por isso que a maioria dos terapeutas sabe, veio alergia à tona, veio coceira, urticária, alergia respiratória, bronquite, otite, sinusite em criança, a primeira coisa que a maioria dos terapeutas fala para o pai e para a mãe, vamos cortar, vamos fazer uma experiência, vamos cortar por 30 dias o leite e os derivados, para a gente ver como é que vai ficar o seu filho, sua filha, e vamos ver o andar da carruagem. Então, o leite realmente e os derivados, ele acumula, não é que o leite é tóxico, mas ele acumula muita toxina. E aí a gente poderia ficar falando a noite inteira, umas 2, 3 horas sobre toxina. Não é o intuito desse vídeo aqui falar sobre isso, mas a gente tem que lembrar que toxina existe, que toxina a gente tem um sistema através do fígado, através dos rins, através dos intestinos, através do pulmão, da respiração, que elimina a toxina, e o último que entra na jogada é a pele. Se eu rastreio no meu paciente que a urticária, o eczema, o problema de pele dele está vindo por toxina, adivinha? É porque os outros órgãos já estão super carregados. Eles não estão dando conta de eliminar essas toxinas. Vou repetir: fígado, os rins, o intestino, o pulmão, os pulmões e a pele. Esses são 5 grandes órgãos que trabalham na toxina e tentam eliminar a toxina do corpo. A pele geralmente é a última da jogada. Se nada funcionar, a pele entra na jogada. Você entendeu? Então, quando a pele tem doenças na pele, que a causa é uma toxina ou várias toxinas, é porque os outros órgãos já estão sobrecarregados. E aí, Gustavo, o que fazer diante disso? E aí, diante disso, existem tratamentos de detoxificação do corpo, que leva 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes mais, às vezes menos, para você ir eliminando, porque toxina você não pode eliminar rápido do corpo, entendeu? Senão ela pode soltar, ir para o cérebro ou para um órgão vital e causar mais problema. Então toxina você tem que liberar ela devagarinho do corpo, você entendeu? E como que libera a toxina do corpo? Primeiro parando de poluir o rio. Você tem um aquário, são suas células. 50, 60, 70% da sua célula é água. Qual é a qualidade dessa água do seu aquário? Você não pode poluir mais. Então, a primeira coisa a se pensar é: da onde está vindo essas toxinas? Será que é do leite e derivados? Corta, faz uma experiência, corta por 30 dias, 60 dias, vê se a urticária para ou diminui. Pô, a urticária diminuiu, parou, porque você parou de consumir leite e derivados, você está no caminho certo. Tem toxina aí, não é alergia. Toxina é diferente de alergia.
tem toxina que está vindo aí. Então, o leite, derivados do leite, aonde tem muita toxina? Na água que você bebe, entendeu? O ideal é você ter um filtro comum de carvão, melhor você beber do que vem da sua pia, do que muitas vezes você comprar uma água mineral que vem de longe, cara, etc. Que fizeram uma lavagem cerebral na gente através da mídia de anos para cá, que a melhor água do mundo é a água mineral, e não é assim, tá? Não é assim que funciona. Muitas vezes a sua água da sua cidade que chega na sua casa, se você tiver um filtro de carvão e você tomá-la, é melhor do que você comprar uma água mineral que vem lá de 500 km, 1000 km de distância de você. Porque tem uma propaganda imensa, às vezes a água é muito ácida, tem uma série de fatores aí. Então, a água que você bebe, leite, derivados do leite, a carne de gado, e a carne de gado tem um excesso de toxinas também, então é uma coisa a se pensar, você fazer algo nesse sentido, dá um tempo, você entendeu? Não precisa parar, mas dá um tempo, vê como que você fica. E assim os industrializados de uma maneira geral. Porque você tem os empacotados, uma coisa é alimento. Você vai lá no mercado e compra uma maçã, isso é chamado de alimento. Quando você vai e compra um suco de maçã, que vem naquela embalagem Tetra Pak, de caixinha de papelão com alumínio em volta e tal, a vácuo e tal, daquelas marcas famosas, isso aí é um produto alimentício. Qual é a diferença de alimento para produto alimentício? Alimento veio da natureza, está in natura. Ele estraga rápido. A regra da nutrição é simples. Quanto mais rápido o alimento estraga fora da geladeira, mais saudável ele é. Mais saudável ele é. Se um alimento está ali e não estraga fora da geladeira, tem coisa errada. Tem conservante, tem aromatizante, tem estabilizante, tem uma série de produtos químicos para conservar ele na gôndola do supermercado, batendo luz ali nesse alimento o tempo todo. Então isso é um produto alimentício. Você tem que fugir dos produtos alimentícios, você tem que descascar mais e desembalar menos. Essa é a regra para você viver muito. Desembalar, desempacotar menos, descascar mais. Então quando você inclui alimento ao invés de produto alimentício, você está fugindo do excesso de toxina. Mas Gustavo, os agrotóxicos. Os agrotóxicos que tem na fruta, que tem nos cereais. Meu amigo, minha amiga, agrotóxico vai ter em tudo. Você não tem como ficar protegido numa bolha. Mesmo os orgânicos, que se diz orgânico, como é que você sabe se ele é? Como é que você sabe? A não ser que você conheça o produtor, você vai lá no sítio dele, você vai lá na propriedade dele, vê como ele faz, ali está garantindo 100% que é orgânico. Mas muitas vezes você não tem esse acesso. É mais difícil hoje, né? Mais difícil. Mas então, toxina, a gente está cercado por toxina. 95% dos peixes de água doce estão contaminados com mercúrio. Sabia dessa estatística? 95% dos peixes de água doce dos rios no Brasil estão contaminados com mercúrio. Então não é se você tem mercúrio no corpo, você tem. O problema é a quantidade de toxina. É que nem eu falei no começo, o corpo sabe lidar até certo ponto com essas toxinas. Passou de um certo ponto, ele sobrecarrega e muitas vezes ele estoura na pele. Então uma experiência para você fazer é cortar o leite e derivados do leite por 30 dias. Corta a carne junto, a carne vermelha. E aí vê o que acontece. Melhorou a urticária, a coceira na pele, o eczema, a dermatite seborreica, qualquer problema na pele, tá?
Vê como é que fica. Ah, não melhorou nada. Então, nós voltamos por primeira grande causa, emocional.